Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta, e aqui eu ensino pessoas como superarem medos e inseguranças. E esse é mais um programa da série Me Pergunta que eu te respondo, né? E esse programa de hoje tem um tema que vai nos acompanhar. E o tema é: de onde vêm as brigas nos relacionamentos amorosos? Mas pode considerar nos relacionamentos como um todo, mas quero dar um foco nos relacionamentos amorosos, tá bom? Ó, não vamos descer o cacete nos parceiros, não, tá bom? Não vamos descer o cacete neles, não. A ideia é a gente poder falar, né, sobre nós. Aliás, existe uma coisa que a gente pode mudar no mundo, na qual a gente tem controle: nós mesmos. E essa parte, nós mesmos, é uma das mais difíceis, né? Aí a gente ainda quer se aventurar a mudar o outro. Aí ficou difícil, né? Quero mudar o outro. Olha, onde você for, na igreja, na política, em qualquer lugar que você vai, a gente quer mudar o outro, né? Se o princípio da mudança está dentro de nós. Vamos falar então sobre de onde vêm as brigas nos relacionamentos? Bora? Tamo junto. Então, a primeira coisa é falar sobre brigas. Do que nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando em violência física, tá bom? Não estamos falando disso, não. Esse não é o assunto, violência física. Porque violência física, a gente já vai para um outro segmento. Não vou falar de brigas, violência física. Não estou falando também de pessoas possessivas. Possessivas, podemos até chegar um pouquinho perto delas. Também não estamos falando de pessoas narcisistas. Esse todo é um extremo. Não quero falar dos extremos, que os extremos pegam um grupo pequeno. Quero falar de todo mundo aí, a briga, que nós brigamos. Nós somos um casal e nós brigamos, né? Não é? Nossa, que barbaridade. Por que nós brigamos? Tá. E, bom, os relacionamentos podem ser relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, colegas de trabalho, marido e mulher. Eu quero dar um foco em casais. Não importa se casados, se namorados, se amaziados, se vivem juntos ou não, tá? Mas casais. Claro que você pode pegar esse assunto e levar para outras áreas, como, por exemplo, pais e filhos, filhos e pais e colegas de trabalho. Bom, existem vários fatores que levam a brigas nas relações. Relações amorosas, vários fatores. Quero trazer alguns aqui. Presta atenção se algum desses fatores cativa você, se algum desses fatores você está dentro. Eu tenho certeza que em um deles é muito provável que você esteja. Porque eu não estou falando aqui com Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não é mesmo? Nós não somos isso, né? Somos humanos, não é verdade? E a gente briga, não briga? Então, me lembrei da música: a gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar, né? Mas isso não faz bem, né? Bom, primeira coisa que eu quero falar são das diferenças individuais. Nós somos tão diferentes, né? A gente nem imagina, nós estamos numa convivência, pessoas que se amam, e a gente nem percebe o universo de diferenças que existem entre duas pessoas. O universo de diferenças. Não é pouca coisa. Somos, cada um de nós, um ser único, com aprendizados únicos. Irmãos numa mesma família aprendem com os mesmos pais, numa mesma situação, coisas diferentes. Eu via meu irmão apanhando. Eu estava presente. Era meu pai, minha mãe. Ele aprendeu algo desse momento e eu aprendi diferente, né? Muitos irmãos mais velhos que apanhavam continuavam rebeldes. E os outros num silêncio amedrontador, não é? E carregam isso até hoje.
Somos diferentes. E essas diferenças individuais de aprendizados geram choques. Porque, imagina, eu aprendi, meu pai dizia, não conversa aqui não, aqui é assunto de adulto, não vem conversar aqui não. E, pô, eu me caso, tenho filhos, e estou conversando com a minha esposa ou com um amigo, a criança vem meter o bedelho no assunto de adultos, e eu brigo. Minha esposa não gosta e me chama a atenção, e nós brigamos por causa dessa diferença. Essa é uma diferença. Mas tem tantas outras de olhares, de valores, né? Que é um valor para mim. Valor, vamos falar de preço, que valor não é preço, nem preço é valor, tá? Mas tem pessoas que as coisas delas valem muito mais do que as coisas dos outros. Mas as coisas dos outros valem menos do que as delas. Então, quando ela quer vender, quando ela quer oferecer, quando ela quer defender, ela defende o dela lá em cima. Mas quando ela quer receber, quando ela quer comprar, quando ela quer comparar, ela coloca o do outro lá embaixo. Isso é um valor. E se essa pessoa convive com outra que nós somos iguais, poxa, por que tratar o outro assim? Por que tudo seu tem que ser melhor do que o outro? Por que tudo do outro tem que ser pior que o seu? Isso gera um conflito entre os dois, não é? Isso gera um conflito. E aí, brigas. Não é só isso. Crenças. Tantas crenças, né? Ó, vamos falar de, às vezes, a pessoa, vou dizer eu, mas pode ser você, né? Você acredita que você não tem muito valor. Mas por que você acredita que não tem muito valor, será? Você era na criança, os seus pais criticavam muito você, sempre falavam que você fazia as coisas erradas, mas, gente, como uma criança vai fazer certo, né? Se a gente adulto faz coisa errada, imagina uma criança. E aí era criticada, a criança era criticada, muito. Então, ela cresce com esse medo de fazer as coisas, então ela não acredita muito no valor dela. E aí, ela faz tudo muito bem feito para não ser criticada. Ela se casa e faz tudo muito bem feito para não ser criticada. Mas ela se casa com alguém que também viveu uma vida de críticas, só que o marido que aprendeu, o casal, né, o parceiro, que viveu também uma vida de críticas, aprendeu a criticar. Porque quando ele criticasse, ele não dava espaço para ser criticado. Aí imagina essas duas pessoas juntas. Uma que faz tudo perfeitinho para não ser criticada e outro que ataca, que critica para não ter espaço para olharem para ele. Então, aqui gera briga. Então, novas brigas surgem por causa de crenças, merecimentos, né? Gabaritos pessoais, como eu digo no processo terapêutico Origem, os gabaritos que a gente constrói na infância. Outras coisas. Nós criamos certezas. Quando eu aprendi algo, quando eu aprendi o que era ser marido, olhando meus pais, porque eu olhava papai e mamãe não só como pai e mãe, mas como marido e mulher. Eu aprendi o que era ser um marido, não é mesmo? E aí eu entro numa relação com a certeza do que é ser um marido, com a certeza do que é ser uma esposa. E aí eu não compartilho muitas coisas, eu não abro a boca, eu quero que ela me sirva. E aí começa a briga. Né? Porque eu tenho minhas certezas, todos nós, eu tenho certezas, você tem certezas do que se aprendeu. E quando a gente aprende, a gente tem certeza, não é? Só que nem sempre o que a gente aprendeu é o certo, é o que a gente aprendeu. Porque se o que a gente aprendesse fosse o certo, não teria cadeia, prisão, não é mesmo? Pena, castigo. A gente aprendeu simplesmente isso. Não é mesmo? Então, nós temos a certeza do que aquilo que a gente aprendeu e a gente faz é certo. Nós temos a certeza do que aquilo que a gente acredita é certo. Eu acredito que a minha esposa só deva olhar para mim.
só deva fazer tudo para mim, que ela não pode conversar com os pais dela, que ela não pode conversar com as amigas dela, que ela não pode ter um trabalho fora, que ela tem que ficar olhando para mim, o santo, o tempo todo. A minha certeza é uma crença que eu trago, talvez de uma fragilidade, né? Como assim fragilidade? Ah, que eu não acredito muito em mim, que eu posso ser rejeitado a qualquer momento. Então eu tenho que ficar cercando a pessoa, né? Impedindo ela de ter vida, para que ela seja só minha, porque se eu perder essa pessoa, talvez eu não encontre mais ninguém. Certezas, certezas do que eu aprendi, certezas das minhas crenças, e essas certezas conflitam com as certezas do outro, né? Porque eu só tenho certeza, o outro não tem, não? E aí? Então, olha só, diferenças individuais geram brigas. Qual que é o caminho errado que eu vejo que as pessoas seguem para falar sobre essas diferenças, né? Eu sou assim e acabou. Então, ela nunca vai mudar. Nunca vai mudar quando ela diz isso. Eu sou assim e acabou. Então, esse é um caminho errado, não é um caminho certo. Tem outro. O outro tem que mudar. O outro está errado, porque eu tenho as minhas certezas, não é? O outro está errado, então acabou. E quando eu digo assim, sou assim, acabou, o outro tem que mudar, fechei negócio. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Uma pessoa pode gostar de brigar sem motivos por causa de gabarito familiar? Sim, Daniele. Sim. Ela aprendeu num convívio, vou falar, usar uma palavra muito estranha, talvez, beligerante. Beligerante vem de bélico, de guerra, né, de belicoso. Então, uma pessoa que viveu num ambiente familiar de brigas, ela aprende e ela, de certa forma, ela trafega bem em ambientes de briga. De certa forma, ela aprendeu caminhos de se defender, de brigar, e ela curte aquilo. Então, ela tem um gabarito. Na vida tem que ter briga. Na vida de um casal tem que ter briga. Por quê? Porque eu tenho que ganhar a parada. Porque eu sou certo. Porque sou assim e acabou. Entende? Essa minha, eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Como assim, né? Vai viver sozinho, né? Então, tá? Então pode sim. E o gabarito é aquilo que eu constituí na minha infância, o que eu disse que era certo para mim, tá? Beleza. Qual é o caminho novo, o caminho certo que você pode trilhar para minimizar essas diferenças individuais? Primeiro, podemos ser diferentes. É uma permissão que você dá. Nós podemos, sim, ser diferentes e conviver. Pô, você pode fazer, você pode varrer do seu jeito, você pode arrumar a cama do seu jeito. Paciência, é o seu jeito. Agora, você quer me ver feliz? É diferente, né? Mas nós podemos viver, sabe? Podemos viver. E aceitar as diferenças é o primeiro passo para minimizar as brigas, não é? A Daniela diz assim: pois é, tem pessoas que gostam de brigar por nada, sem nenhum motivo. Tem pessoas que. Para a gente, né, que está olhando, é nada. Para ela, nossa, é muita coisa. Para ela é muita coisa. Às vezes é um trenzinho. Eu me lembro, o meu pai, ele brigava por coisas assim, não fazia sentido. E uma vez, a minha irmã mais nova era noiva e apareceu grávida. E eu falei, agora ele mata. Porque se ele brigava por coisas pequenas, isso é muito grande. Não. Ele conversou, abraçou, acolheu. Achei aquilo fantástico. Mas talvez o que ele suportasse no grande, ele ia soltando nos pequenos, nas coisas pequenas, né? Mas cada um tem um olhar. Mas é importante a gente aprender a dimensionar as coisas, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, nós podemos ser diferentes e eu posso mudar. Eu posso mudar, né? Não quero mudar o outro.
Eu posso mudar. Quando eu faço mudança, gente, o meu entorno, o meu ambiente muda também. Vou dizer um negócio. Ó, uma briga que acontecia muito era lavar a louça em casa, hein? Nossa, quem tem empregada tá livre, quem tem máquina de lavar tá livre. Mas tem época que a gente não tem nenhum dos dois, né? E temos que lavar a louça, é ou não é? E aí a turminha não lavava a louça que sujava. E eu era o que lavava. Porque eu queria dar o exemplo. O exemplo que eu queria dar é para que eles lavassem. Mas a minha intenção não era lavar, era dar exemplo. Então eu continuava. Poxa, um dia eu fiquei puto com aquilo, né? Falei, não é possível. A quantidade de louça que estão sujando à vontade, né? Eu não vou lavar. Aí fiquei 2 dias sem lavar. Nossa, acabou a louça em casa limpa. Sabe o que aconteceu? Reclamaram comigo. Bê, não tem louça limpa. Como é que faz? Ah, então, cada um aqui vai lavar. Aí ficaram bravos, né? Aí cada um lavava no seu tempo. Também não ficou legal. Eu gosto de uma cozinha arrumadinha, sabe? E aí eu disse assim, puxa, mas eu gosto. Eu gosto de lavar a louça, eu gosto de arrumar a pia, eu gosto de guardar, deixar a cozinha bacana. Eu vou fazer por mim, não é por eles, não. Vou fazer por mim. Comecei a lavar. E eu lavava com um gosto diferente. Eu fazia aquilo com prazer, porque era para mim, não era para ensinar o outro, que estava na marra, né? Aí eu passei a fazer com gosto, eu acho que de repente até cantava, né? Sabe o que aconteceu? A turminha começou a lavar também. Mudou quando eu mudei, porque na primeira eu não estava mudando, eu estava querendo dar lição. Mas quando eu mudei, as pessoas mudaram. Incrível, porque foi algo natural. E quando as coisas são naturais, o clima é diferente, é verdadeiro, né? E as coisas mudam. Bom, falar do segundo motivo. Vamos lá, pode fazer pergunta que eu vou responder. Deixa eu ler aqui o que está escrito aqui. A Anne falando aqui no YouTube. Parece que falamos outra língua e a pessoa compreende tudo errado. É isso mesmo. Não, comunicação. Comunicação é um dos fatores. Um dos fatores. Ó, comunicação ia só citar, mas já que a Anne falou aqui, comunicação é uma das maiores causas de brigas nas relações. De brigas nas relações. Porque eu aprendi um formato de comunicação. Eu, a Crísio. A minha esposa aprendeu outro formato, não é? A comunicação, ela traz resultado na pessoa que recebe, não na pessoa que fala. Então, quando eu me comunico, eu tenho que me comunicar na linguagem de quem vai ouvir. Se eu sou americano e me casei com a japonesa e ela não sabe inglês, nem eu japonês, vai dar uma confusão, não é mesmo? Então, eu tenho que falar na língua de quem vai escutar para entender. Então, não dá. Quando você vai? O que é isso? O que significa quando você vai? O que você quer dizer por quando você vai? Não, quando é que você vai limpar isso aqui? Ah, tá, mas não completou a frase. E às vezes o erro está nisso. Você sabe que os mineirinhos, eles reduzem tudo, né? Tudo é trem. Pega esse trem, aquele trem, aqui, é tudo trem, né? Isso é gente boa demais. Mas não fica só no trem. Muitas palavras são suprimidas e substituídas por aquilo, ele, ninguém, por coisas genéricas que não me traduz nada. Então, é importante a comunicação para minimizar as brigas. Então, fala tudo, porque a gente tem uma imagem na nossa cabeça, né? E se a gente não passa essa imagem para o outro não sabe do que se trata, né? Nossa, ela tá linda, né? Ela quem?
A flor. Bom, nós estamos numa floricultura. Qual flor? Pelo amor de Deus, me diz logo, não me faz ficar pedindo para você. Então você tem que ser específico no que você quer falar, senão dá rolo. Não é? Dá rolo. Mas quero falar sobre inseguranças e medos, que é outro fator de brigas nas relações. Insegurança e medo. Quando eu não estou seguro de mim, e não estar seguro de mim mesmo significa eu posso ser abandonado, eu posso ser desprezado, eu não tenho qualidades suficientes, eu não sei escolher, eu não mereço ser feliz. Tudo isso são características de insegurança. E se eu, casado com você, sou inseguro, qualquer coisa que você faça vai ligar minha insegurança. Se você sai e não me avisa, opa, ela tá com quem? Se você fala no telefone, para falar no telefone, você tem que sair de perto de mim, opa, tá falando com alguém? Quem é esse alguém, não é? Não é uma amiga, é um amigo. E esse amigo, quem é ele? Ah, você tá gostando de outra pessoa. Sempre o inseguro, a insegura, acredita que o outro está traindo. Por quê? Porque ele, o inseguro, não tem qualidades suficientes para reter aquela pessoa perto dela. E não basta só qualidades, porque eu digo, olha, a gente não casa apenas com qualidades, não é mesmo? Porque qualidades, ó, ela é uma boa dona de casa. Eu não preciso me casar com uma boa dona de casa. Eu posso contratar uma empregada doméstica, né? Não sei se pode falar essa palavra, né? Tanta secretária do lar. Eu posso contratar uma cozinheira, posso contratar uma lavadeira. Pronto. Tenho menos despesa do que me casar com uma boa dona de casa que eu não amo, que me dá dor de cabeça. Né? Preconceito isso, né? Mas não, eu me caso com alguém que eu amo, que eu amo, que eu amo. Se tem qualidades, nossa, que fantástico, porque eu sou assim. Eu posso não ter as qualidades que ela gosta em mim, não é mesmo? Eu vejo que duas coisas fazem o casamento, a relação permanecer. As duas coisas devem existir: amor e admiração. Se as duas, uma das duas desaparecer, não adianta. Não adianta. Eu posso amar e não admirar o outro. Essa relação não vai prosperar. Porque, não, como não? Amor é tudo. Não, não é tudo, não. Eu preciso ser respeitada, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ser valorizada, eu preciso ser cuidada, eu preciso de um monte de coisas. E se você não faz isso, de nada adianta o amor. Eu preciso admirar você por essas qualidades, não é? Então tá, eu cuido de você, eu falo coisas boas para você, eu admiro você, claro, eu faço de tudo. Então você me admira? Admiro, mas eu não amo. Então também não adianta. Então a gente precisa ter os dois, não é? Então a insegurança e o medo fazem com que a pessoa tenha comportamentos possessivos. Telefone a cada meia hora. Me manda uma foto onde você está. Você só pode falar com a sua mãe 35 minutos. Eu posso falar com a minha 2, 3 horas seguidas. Você não pode ir visitar sua família. Eu posso visitar a minha família. Você não pode ter amigos. Eu posso ter amigos. Comportamentos possessivos. Me elogie, você não me elogiou. Mas eu posso criticar você bastante. Eu não estou em. Você não me coloca em primeiro lugar? Pô, tá errado. Então, comportamento possessivo. Ciúmes. Pô, você cortou o cabelo, você pintou o cabelo, você se maquiou, você está indo para academia fazer musculação. Para quem que é isso aí? Para você. Não, para mim não é não. Então, né? Que coisa louca. Ciúmes. Cobranças excessivas. Não para de cobrar o outro. Fala que me ama, fala. Já viu criança que faz isso? Ô pai, você me ama? O tempo todo, né? Engraçado. Mas tem adulto que faz isso.
Cobranças excessivas. Quando é que você vai me dar um presente? Quando é que você vai fazer isso dizendo que me ama? Quando? Então, essas cobranças excessivas, elas vêm da insegurança e do medo. Então, insegurança e medo geram brigas no casamento, né, na relação. Tem um caminho errado que eu vejo nisso, que as pessoas, dentro dessa insegurança e medo, elas seguem, que é dizer sim sempre, para não magoar o outro, para o outro não, a outra pessoa não ficar com cobranças excessivas, né? Então, eu já vou passar o meu relatório, eu estou saindo agora às 8 horas da manhã, 8h25 eu estou descendo do carro, 8h35 eu estou na minha mesa, a meio-dia eu estou almoçando sozinha, meio-dia e 15 eu estou voltando, passa o relatório, diz sim o tempo todo. Isso é um caminho errado, não é? Outro caminho errado é submissão. Numa relação de casal, seja casado, namorado, ficante, traficante, o equilíbrio não pode ter submissão. Eu não estou entrando na área religiosa, não, tá? Que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Não estou entrando nessa área, não. Isso é outra história, tá? Estou falando aqui de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Estou falando de brigas no casamento. Excesso de submissão, abaixando a cabeça o tempo todo. E o outro fazendo o quê? Descendo o chicote, puxando o freio, né? Então, caminho certo, dizer não. Mas não é dizer não por prazer, é dizer não quando você acredita que não dá mais. Ei, não dá para ser assim não. Ei, peraí, você tem que impor seus limites também. E o outro tem que saber que, olha, não é porque eu estou dizendo não que estou rejeitando você. Não é porque eu estou dizendo não que eu não te amo. Estou dizendo não porque não dá agora para eu fazer isso. Não dá. Né? Estabelecer limites é importante, porque senão essa possessividade vinda da insegurança e do medo, ela domina. E uma relação de dominância não é uma relação, é uma tirania, não é mesmo? Então, bom, tem outros fatores que influenciam as brigas nas relações, estresse e problemas de fora da relação. Então, um excesso de trabalho, estão me pressionando no emprego, estou correndo o risco de ser demitido, está perigando falência. Então, isso traz, a pessoa perde a paciência, a tolerância e traz isso para casa. Isso pode gerar brigas. Falta de comunicação, a colega levantou, a Anne levantou isso, e dinâmicas familiares, como a Daniele falou. Aprendi na minha dinâmica é assim, eu tenho que ganhar todas, eu tenho que mandar sempre, eu tenho que gritar e os outros têm que me ouvir. As dinâmicas familiares aprendidas são levadas para a vida adulta, né? O melhor caminho para tudo isso, se você perceber, é que parece que um quer ganhar e o outro tem que perder, né? Na briga é assim. Eu quero ganhar, eu quero ter razão, eu sou certo nessa confusão aqui. Você está errado, eu estou certo. Então um ganha e perde. Eu quero ganhar e você tem que perder. Para eu ganhar, você tem que perder. E isso a gente aprendeu em casa, na vida. Pega aí, ué. A política, um ganha, o resto perde. No futebol, um ganha, o resto perde. Não é? Então, na vida é assim. É jogo de palitinho, porrinha. Um ganha, o resto perde. Não é mesmo? Mas nas relações, a gente tem que aprender e trazer isso para a nossa vida. A relação deve ser de ganha-ganha. Os dois devem ganhar. Ninguém deve perder. Os dois devem ganhar. Então, como fazer? Olha, essa semana eu vou abrir o meu coração, pode? Eu não sou ser de luz, tá, pessoas? Eu erro. Então, como eu disse, eu sou o cara que cuida da cozinha. Eu lavo os pratos, lavo a pia, guardo os pratos, limpo a pia. Para mim tem que ficar tinindo. Eu olho assim, tá linda. Sinto prazer nisso. E aí a minha esposa chegou e falou: olha, na quinazinha do balcão, que é um balcão de 3 metros, só onde tem a cuba de lavar,
tá meio escuro ali. Você precisa passar, lavar, porque pode estar juntando lodo. Como assim lodo? Eu lavo toda manhã esse balcão inteiro com esponja e sabão. Eu passo o rodinho, pego água quente, jogo, passo a minha mão, limpo tudo, passo o rodinho de novo. Lavo toda a louça, lavo de novo, limpo a cuba. Termina a rodinha, passa o paninho, tá tudo seco. Como você tá falando que eu não cuido? Desde quando? Aí ela vai, pega uma escovinha, esfrega e sai o preto. Olha, é o seguinte, hein? Eu não vou lavar isso aí. Se você quer, você lava. Eu já faço muito. Então, no fundo, a gente quer ganhar, né? Mas eu acho que o que pegou ali foi assim: ô meu amor, você cuida tão bem da nossa pia, da nossa louça. Você se esforça todo dia para fazer isso, né? Eu adoro quando você limpa tudo, e todo dia, né? Bacana. Obrigado, viu? E aí acabava, ela sozinha ia lá, limpava o negócio. Mas aí é como se eu me sentisse assim, porra, eu faço tanto, você vem me criticar, cacete, como é que pode? Né? Então, a gente quer ganhar. É o ganha e perde, né? Então, todo mundo tem que ganhar, é o ganha-ganha. E olha, onde é que a gente pode equalizar tudo isso aí? Eu tenho dois caminhos, um presencial, que vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de abril, em Brasília. É uma imersão presencial muito profunda, que transforma a nossa história de vida, de dentro para fora. É um treinamento chamado A Viagem, que trabalha os resgates da nossa alma e transformam a gente num final de semana. Vidas são transformadas. Assim, é possível, rápido e permanente. Claro que ninguém sai um ser de luz, eu estou dizendo que eu não sou um ser de luz, Ana. Nós temos que caminhar sempre. No mar, por mais que a gente tenha navios maravilhosos, tempestade chega. E por mais que eles tenham radares, eles têm que atravessar as tempestades. Não é mesmo? Desvia um pouquinho, mas assim somos nós. Tempestades tem. Então, a viagem, dia 5, 6 e 7. Se você quiser saber mais sobre a viagem, é um treinamento de imersão pago em Brasília. Escreve aí a viagem no Face, no Insta, no TikTok, ali no nosso direct, tá bom? E a segunda possibilidade é um processo terapêutico chamado A Origem. São 5 semanas, é online e ele também é pago. Mas maravilhoso, profundo, intenso, em que tem meu acompanhamento direto por 23 horas, direto, ao vivo. A gente tem reuniões por 5 semanas, fora um acompanhamento profundo. Então, a gente consegue mergulhar nesse mundo, nos conhecermos para acabar com essa briga, ou entender que brigas não necessariamente significam a relação tóxica, mas que somos seres humanos e que a gente precisa melhorar. E assim, brigas são inevitáveis. Mas elas... Oi? Uma na tela. Deixa eu ver aqui. Ana Cláudia. Crísio, eu fui casada com uma pessoa há 12 anos. Tinha muito erro na comunicação. Ele falava sempre que o tom da minha voz estava alto, deve ser, né? Isso acontece? Sim, acontece. Agora, vai se desgastando, não é, Anne? A gente vai desgastando, 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 aí vai juntando uma coisinha aqui. É tipo um imã, que se você amarrar um cordão, um barbante nele, e colocar na sua perna e sair andando na rua, depois de um dia vai estar cheio de pedacinhos de ferro, limalhas, né, grudado nesse imã. Se você não limpar e andar mais outro dia, um mês, 2 meses, vai chegar um ponto que você não vai ver mais o imã. E assim o imã é o amor entre o casal. E que essas brigas, se a gente não resolve, se a gente não tem maturidade, se a gente não tem desenvolvimento humano, se a gente não faz um treinamento como a viagem, como o processo terapêutico A Origem, a gente mantém o nosso imã sujando, sujando. Chega um momento que vocês estão se olhando e não estão vendo o amor, porque só tem a sujeira das brigas. Não necessariamente foi um relacionamento tóxico,
mas a gente naufragou nas brigas, e a gente não precisa naufragar nas brigas. E nem precisamos dizer que brigas no nosso casamento significa que o casamento é tóxico, pelo amor de Deus. Virou mania dizermos que estou num relacionamento tóxico. Não é porque a gente briga que o relacionamento é tóxico. Talvez até eu seja o tóxico, né, por olhar assim. Entende? Então, brigas é porque nós temos diferenças, mas a gente pode minimizar isso. Brigas é porque a comunicação não está fluindo legal, a gente pode minimizar isso. Brigas é porque a gente tem muito estresse e problemas fora do casamento que a gente está trazendo para casa, mas a gente pode minimizar isso. Brigas porque a dinâmica familiar que a gente aprendeu não era uma dinâmica doce, era uma dinâmica de briga. A gente pode resolver isso. Existem caminhos e métodos, tá? Mas não deixa passar muito tempo, porque senão o seu ímã vai ficar totalmente sujo. E você vai dizer, eu não amo mais, o que não é verdade. Tá bom? Então tá. É isso. Era esse o nosso papo de hoje, tá bom? Falei sobre de onde vêm as brigas nos relacionamentos. Falei das diferenças individuais, falei da comunicação, falei da insegurança e do medo, como ele destrói, falei do estresse, da falta de comunicação, das dinâmicas familiares. Mostrei caminho certo, caminho errado. Respondi algumas perguntas e disse 2 caminhos eficazes, eficientes e rápidos: a viagem e a origem. Querendo saber mais, pode nos perguntar, tá bom? Um grande abraço. Eu também não acredito que acabou, mas tudo que é bom, acaba, não é? Imagina se eu dissesse, acabou. Aham, que bom. Então, tinha passado do tempo. É bom quando fica o gostinho de quero mais para terça-feira, às 19 horas, tá bom? Perdeu não, Vessi. Faz assim, entra lá no YouTube que vai estar gravada lá, guardada para você assistir, tá bom? Hã? E coloca um joinha, a Carla está dizendo aí. Coloca um joinha se vocês gostaram e divulguem, tá bom? Nosso canal está aqui para ajudar vocês. Um beijo muito grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Dá licença que eu vou dizer.